Os filhos de Deus. Eu já vivo neste mundo 67 anos. Há 40 anos eu cheguei ao pleno conhecimento do propósito de Deus. Mas desde os meus 8 anos de idade, eu busquei a minha razão de existir. No começo, quando descobri a razão da vida, julgava que era só falar que as consciências entenderiam. Depois de vários anos, eu quebrei a cara. Vi que o propósito de Deus é impossível de alguém chegar ao seu conhecimento. E mesmo sendo um raciocínio muito simples de entender, as consciências não querem chegar a este conhecimento, porque elas notam que o propósito de Deus as tiram do que querem na carne. As consciências foram produzidas pela carne e são extremamente ligadas à carne. E nada do que se possa falar as tiram disso. Os desejos e prazeres da carne falam muito mais alto dentro de uma consciência do que o propósito da vida. Eu só não digo que o propósito de Deus é irrealizável, porque alguns, bem poucos, conseguiram. Mas como o profeta Jeremias disse, é 1 ou 2 de cada geração. Eu costumo dizer que é tão raro, mas tão raro, que até hoje só se falam de Jesus. Jesus não é o Salvador como todas as religiões pregam, mas ele foi um homem comum, como todos nós. Apenas realizou o propósito de Deus nele e nos serve de exemplo. Ele nasceu como todos nós, filho de José e Maria, mas se diz que desde criança o Espírito de Deus crescia nele e a graça de Deus estava sobre ele. Mas somente com 30 anos de idade, o Espírito de Deus se apoderou da consciência dele e ele passou a andar pelo Espírito 100%. Não existe nenhuma citação na Bíblia de quando Jesus era criança, salvo no livro de Lucas, que fez uma pequena citação. Mas Lucas é conhecido como o livro das mulheres, porque ele não conheceu Jesus, mas buscou as mulheres que eram mais próximas de Jesus para saber da vida dele. Inclusive Lucas, Mateus e Paulo disseram que a genealogia de Jesus segundo a carne era por José, mas segundo o Espírito, ele era filho de Deus. Ele mesmo disse a Nicodemos: aquele que não nascer do Espírito não entra no reino de Deus. E salientou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo disse: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Paulo não disse que só Jesus era o Filho de Deus, mas todos que andarem pelo Espírito de Deus. Davi também ouviu de Deus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em Gênesis também está escrito: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si todas que escolheram. Moisés não se refere a um único filho de Deus, mas disse os filhos de Deus, no plural. Eu descobri o propósito de Deus e falo a quem quiser me ouvir. Primeiro, que ninguém quer me ouvir. Segundo, que o propósito de Deus não interessa às consciências, porque as tiram da carne. E terceiro, porque mesmo aquelas consciências que me ouvem falar do propósito de Deus não conseguem se desvencilhar da carne. E eu fico aqui como o profeta Isaías disse: uma voz que clama no deserto. Eu costumo dizer, falando com as paredes.